Quero falar agora sobre o Corinthians, que foi punido severamente pelo STJD nessa sexta-feira. Logo de cara, o Corinthians perdeu um mando de campo em seu estádio. O Timão não vai poder enfrentar o Vasco na Neoquímica Arena. Enorme prejuízo do ponto de vista esportivo e também financeiro. O Corinthians tem média de arrecadação de 2,5 milhões de reais dentro de casa. Além disso, o clube ainda foi multado em pouco mais de 100 mil reais por conta de um ato de racismo contra Carlos Miguel, uma confusão no vestiário entre jogadores do Corinthians e do Palmeiras, além de um drone que aterrissou no gramado, levando um porco para tirar sarro do Palmeiras. Pois bem, não para por aí. O Corinthians também viu o Mateuzinho pegar 4 jogos de suspensão, Hugo Souza com 2 jogos de gancho. Breno Bidon e Luiz Fernando foram absolvidos. Luiz Fernando é o preparador físico que havia sido acusado de agredir o atacante Luiz. André vai ter de cumprir mais um jogo de suspensão por conta daquele gesto obsceno contra um jogador palmeirense, no caso o Andrés Pereira. O Palmeiras também foi punido com 10 mil reais pela confusão pós-partida. Você, torcedor corintiano, considera justas as punições? É só importante fazer um adendo. O STJD tem prometido mais rigor nas decisões a partir de agora. Ele quer um campeonato brasileiro menos tumultuado, menos confuso. E outra prova disso foi a punição recente a Abel Ferreira, que tomou 8 jogos de suspensão por causa de 2 expulsões também no campeonato nacional. Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O técnico Fernando Diniz, ele pediu um lateral, e pediu 2 atacantes de velocidade de beirada, tá certo? Os atacantes, o Corinthians já estava buscando antes do Diniz chegar. E o lateral virou também uma das prioridades. E eu quero deixar bem claro aqui, que eu já ia colocar no blend hoje a questão do lateral, com o Mateuzinho sendo punido ou não. Porque o pedido do Diniz foi antes da punição do Mateuzinho. Até porque o Dorival e o Diniz acho que entendem que o Pedro Milans talvez não segure a bucha. Agora, se o Pedro Milans surpreender com essa sequência, eles podem, né, abortar a ideia de contratar aí mais um lateral. Mas é da vontade do Diniz, tá? E da diretoria do Corinthians buscar um lateral no mercado. Em relação a atacantes, o Corinthians negocia hoje com um atacante de um clube da Série A, e não é o Cebolinha. O Cebolinha é o sonho, mas o Corinthians negocia hoje com um atacante de Série A, tá certo? Então já há uma busca do Corinthians por um atacante e uma negociação em andamento para o meio do ano. Quando a janela se abrir, né, a ideia do Corinthians é que esse nome, pelo menos, já esteja contratado. E, claro, né, tem um lateral e tem o sonho do Cebolinha. Só que o Cebolinha é uma negociação que é difícil dela se concretizar. Porque ele tem que chegar no meio do ano sem atingir o limite de jogos do Campeonato Brasileiro permitidos para transferências. São 12 agora, né, gente? São 12 agora, né? O Flamengo tem que ajudar, tem que colaborar, né? O Flamengo tem que colaborar para que o Corinthians contrate, fazendo um belo de um desconto, mas ou liberando de graça, que seria a vontade do Corinthians mesmo, tá? Liberar esse jogador de graça, que seria o Cebolinha, que acho muito difícil acontecer. O Corinthians já abriu conversas também com o Cebola, com o staff do Cebola. Se caso não der para contratar agora, a ideia é contratar no final do ano. Mas, repito, isso é uma informação exclusiva. O Corinthians negocia com um atacante de clube de Série A do Campeonato Brasileiro e, claro, que não completou ainda, né, o limite de jogos pela sua equipe. E quem sabe no meio do ano o Corinthians possa avançar nessa contratação. Beleza? E mais um lateral direito, porque eles entendem que é necessário hoje contratar um lateral, né, para o Corinthians, um lateral direito. Agora, goleiro reserva que vocês estão perguntando aí, né, o Daniel. Samir, cadê o goleiro reserva? Goleiro, eles vão procurar um goleiro ainda. O Corinthians só não fechou com um goleiro porque não deu tempo na janela. O Corinthians ficou numa situação difícil. Por quê?
O Corinthians tinha que contratar um goleiro, porque o Corinthians ficou esperando o João Ricardo, que foi um grande erro. A gente viu lá, o cara se lesionou. O Corinthians ficou esperando o João Ricardo. Esperou, o cara não passou nos exames médicos. Quando o João Ricardo não passa nos exames médicos, o Corinthians estava na janela de exceção. E a janela de exceção, você só pode contratar um jogador que tenha atuado por algum clube em algum dos estaduais do Brasil. E aí é a questão, o Corinthians não estava comprando ninguém, pagando pela transferência, por nenhum jogador. Como é que você ia achar um goleiro tão rápido assim, que disputou um estadual e que seria de graça? Não tem, porque o goleiro que disputou o estadual está empregado, e o Corinthians não está pagando por ninguém, não conseguiu contratar. Mas o Corinthians vai voltar a carga a um goleiro, sim, na próxima janela do mercado da bola, beleza? Então, eu queria passar para vocês essa informação, que eu acho que também é uma informação importantíssima, né? Que se remete aí ao mercado da bola. Só uma informação de momento, tá? Saíram os resultados do Corinthians no STJD, tá? André, uma partida de suspensão. Hugo Souza, 2 jogos de suspensão. Breno Bidon, tá, por um ato hostil aí na zona mista, absolvido. E o preparador de goleiros, Luiz Fernando Santos, com uma multa, tá? 2.000... Não, perdão, absolvido. Multa foi o Corinthians por questão de atraso, 2.000 por atraso, 10.000 ali pelo drone com a Peppa Pig, 80.000 com 80.000 e uma perda de mando pelo ato de injúria racial contra o Carlos Miguel, e o Palmeiras 20.000 por conta do tumulto após o jogo. Então, tá só ali que acabou de sair. Perdeu um mando de campo por causa do ato racista. Não, perdeu o Corinthians perdeu o mando de campo por conta do ato racista, isso. Então, além de pagar. É um jogo de brasileiro. Eu tô aqui inclinando porque eu recebi aqui a informação, mas tô aqui deitado aqui a tela, mas eu tô tentando ler direitinho aqui o que eu recebi. E é meio que isso, assim. Por que o Hugo? São essas. Tá, depois até posso mandar por escrito aí para vocês reforçarem umas informações essas. Um jogo pro André, 2 jogos pro Hugo Souza, com uma perda de mando do Corinthians por conta do... Mateuzinho é suspensão automática, o André também é suspensão automática. O Mateuzinho nem entrou para julgamento, né? Porque o André entrou ainda para julgamento porque foi um ato de gesto obsceno. Mas é só em suspensão automática, ele só pega a suspensão automática, não cumpre uma a mais. Eu acredito que é uma a mais além... é um jogo de suspensão. Como ele já cumpriu automaticamente, acredito que vale reforçar isso com o Igor depois. E o Hugo Souza, me refresca a memória que aqui eu me perdi, desculpa. Erro meu. Por que o Hugo Souza pegou 2? O Hugo Souza, 2 jogos porque... Teve uma reclamação de arbitragem, não foi isso? Reclamação contra a arbitragem, foi isso. Críticas à arbitragem. Boa, atualizado aí. Jornalismo verdade, né, gente? Você vê a apuração ali no ar, virando a cabeça para ler a informação aqui assim. E desvirando a tela. Isso é informação em tempo real. O famoso se vira, Lázaro. Literalmente. Literalmente se virando para trazer informação de primeira para vocês. Assim que a gente gosta. E essas informações, o nosso companheiro Igor Siqueira, que está no STJD, acompanhando julgamentos, também confirma agora, tá? São informações que o Igor Siqueira está confirmando agora para a gente também. Você estava falando, né, PVC? Não, eu estava falando da história da piada. Não, do Alex Santana. Bom, então tá. O Alex Santana vai ser reintegrado porque ele conta história de pescador. Só que hoje eu estava na reunião hoje mais cedo de pauta, o Lázaro falou história de pescador. Eu falei, mas o que o direito tá achando do futebol dele? Que ele é gente boa, beleza, legal. Mas o futebol dele dá bom? E aí Lázaro, claro, pode falar melhor que eu, né? Mas que a diretoria falou, se você utilizar alguns jogadores aqui, de repente você não pode dar mais uma chance para ele. É que o argumento da torcida, né? O argumento da torcida é assim, se o Charles pode, por que o Alex Santana não pode? Foi exatamente isso. Exatamente isso que eu escutei de gente do Corinthians. Pois é. Quando o Dorival escala o Charles de titular contra o Fluminense, que é quando as coisas começam a desandar mesmo, quando tem aquela pausa após o jogo contra o Flamengo, a ideia da diretoria era esperar o trabalho do Dorival até a Copa do Mundo. E depois, da pausa, fazer alguma mudança se necessário fosse. Só que ele escalou o Charles. O Dorival na fase de grupos da Libertadores, no jogo contra o Barra pela Copa do Brasil.
Mas quando o Corinthians joga, não joga, na verdade, contra o Fluminense, aí a diretoria ali chega e praticamente sela a demissão do Dorival. E um dos motivos foi justamente, cara, você tem o Charles, você não usa o Alex Santana, você coloca o Charles como titular, cara, não faz sentido algum. E aí essa foi a cobrança. Eu escutei isso de No pessoas Brasil. do Corinthians. Cara. Não tem como você não ter o Alex Santana integrado no elenco e você utilizar o Charles como titular. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.